em Hebreus capítulo 12, versículo de número 14, assim: sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Eu vou ler novamente esse primeiro versículo, depois eu vou ler um outro para você entender o que ele quer dizer. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fala comigo assim: ninguém verá o Senhor. Aí lá em Mateus capítulo 5, versículo de número 8, diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então lá no versículo, lá em Hebreus falou verão o Senhor. Aqui está falando que quem for desse grupo aqui, verão a Deus. Nós sabemos que quando fala o Senhor, fala Deus, está se referindo à mesma pessoa. Então o que impediu as pessoas lá de ver o Senhor foi uma coisa que era a falta de paz com as pessoas e aqui a limpeza do coração. E no versículo de número, agora eu vou voltar lá naquele texto, no versículo de número 12, versículo 15, ele fala o que pode acontecer na sua vida se você não estiver limpo de coração, se você tiver no seu coração uma raiz de amargura que está enraizada por causa de algo que aconteceu com você, seja por parte dos homens, seja por parte dos demônios, seja por parte de Deus, enfim, qualquer que seja a raiz de amargura que tem no seu coração, ela vai fazer com que você mesmo se prive da graça de Deus. Nós sabemos que Deus, ele age pela graça. Fala comigo assim: Deus age pela graça. Então, olha o que o texto diz: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. O que ele está querendo dizer aqui? O diabo não pode te privar da graça de Deus. A sua família não pode te privar da graça de Deus. O pastor não pode te privar da graça de Deus. Ninguém pode te privar da graça de Deus. E Deus é o maior interessado em que você tenha acesso à graça dele. E o texto está dizendo assim: ó, ninguém se prive, ou seja, a única pessoa que pode se privar da graça de Deus é a própria pessoa. E como que isso acontece? Quando brota uma raiz de amargura. Quando alguma coisa fere o coração da pessoa e ela não perdoa. Seja quando ela tem razão ou quando ela não tem. Porque não é uma questão de ter razão ou não ter. Porque se fosse olhar, Jesus ele tinha razão de ficar magoado com os judeus que o crucificaram. Mas Jesus olhou para eles e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Ou seja, não tinha nenhuma raiz de amargura no coração de Jesus acerca do mal que eles fizeram. Então nós precisamos entender que se isso existir na nossa vida, coisas que são dadas pela graça de Deus, nós vamos ficar privados delas, nós vamos ficar sem aquelas coisas, porque nós mesmos aceitamos nos privar por causa da falta de perdão. Ou seja, você abraçou um sentimento de ofensa contra alguém. E muitas vezes você tem até razão, porque a pessoa realmente te ofendeu, realmente te prejudicou, realmente te humilhou, te magoou, te fez algum mal. E se você abraça aquilo no coração como uma mágoa, uma raiz de amargura, você fica sem perdoar aquela pessoa. E quando você não perdoa a pessoa, a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 14, que do mesmo modo que você perdoa as pessoas, Deus te perdoa. Então, lembrando que você já é de Deus, então não está falando aí de ir para o céu ou não, você já está falando com quem já é de Deus, quem é de Deus é para o céu. Então, quando você não perdoa, você fica impedido de ser perdoado para seguir para as próximas bênçãos que Deus tem para a sua vida, que vão ser todas dadas pela graça. Não é que quem perdoa passa a merecer, mas quem não perdoa, as coisas que Deus dá sem a gente merecer, ele fica sem receber também, porque ele fica privado da graça de Deus. E eu estava assistindo essa semana, eu vou falar hoje, vou falar domingo e quinta que vem, talvez deve ter um pastor aqui na quinta, mas eu vou falar assim mesmo, que no outro sábado, eu quero passar aqui um vídeo, ou até dois, vou ver o clima, como é que vai estar, talvez eu passe 2 vídeos. Talvez eu passe um para você ver em casa e um para você ver aqui na igreja, que todo mundo aqui vai ser até num sábado, porque eu quero que todo mundo assista um vídeo onde eu vi um pastor que ele explica sobre o perigo e os males de você carregar no seu coração essa coisa que está aqui, ó, raiz de amargura. Aí ele fala os efeitos disso na vida da pessoa. Ele fala o tipo de manifestação que tem quando a pessoa tem raiz de amargura. Coisas ruins que acontecem e coisas boas que deixam de acontecer. E eu assisti, você tem ideia, o vídeo é tão bom que o vídeo tem 1 hora e 2 minutos. Eu assisti ele, fui vendo que era forte. Na hora que ele acabou,
Eu voltei ele no início, na hora, e vi ele todinho de novo, sem parar, sem levantar para beber água, sem fazer nada. Por quê? Porque eu entendi que muitas das lutas que eu e você estamos passando é porque em algum momento o diabo ou alguém por conta própria nos feriu, nos ofendeu, nos causou alguma ofensa. E a gente, ao invés de dar um perdão completo por nosso bem, a gente escolheu guardar aquilo. A gente escolheu não perdoar um perdão perfeito, como aquela música diz, o seu perdão é completo, ele lava minha alma. Por quê? Porque esse é o perdão de Deus, o perdão completo, que deixa a pessoa para lá e você em paz para cá também. Se você não fica querendo o mal da pessoa, você libera a pessoa 100%. Se você não libera, você não é limpo de coração. Se você não é limpo de coração, como eu li lá em Mateus, você não vai ver a Deus. E esse ver a Deus aqui não é na eternidade, porque a Bíblia diz que todos os olhos o verão. Então não está falando, a Bíblia diz assim lá em Apocalipse, todo olho o verá, inclusive aqueles que o traspassaram. Está falando assim, até quem matou Jesus vai ver Jesus. Então não é disso que está falando. O texto aqui também está falando aqui, ó, ninguém verá o Senhor, não está falando de ir para o céu ou de não ir para o céu. Porque todos os que vão para o céu, como as pessoas que não vão para o céu, todo mundo vai ver Jesus. Porque a Bíblia diz assim, ó, naquele dia toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso não vai acontecer com as pessoas de olho fechado. As pessoas vão ver Jesus, e quem é de Jesus vai se dar bem, quem é sem Jesus vai se dar mal. No dia do juízo, tem 3 julgamentos do tribunal de Cristo, aquele lá dos bodes e ovelhas para a direita, bodes para a esquerda, e o juízo final. Nesse julgamento, ninguém vai ficar escondido do trono, não. Todo mundo vai ficar diante do trono e vai ver Jesus. Então, isso aqui que está falando não ver o Senhor, não está falando quando morrer. Está falando de ver o Senhor durante a vida. Então, tem muitas áreas da sua vida que você não vê Deus. Por quê? Porque você não está limpo de coração, o tanto que Deus queria para Deus agir naquela área. Por misericórdia, como algumas áreas você não é uma pessoa do coração totalmente sujo, totalmente amargurado, algumas coisas Deus faz. Pelas áreas que é limpo do coração, ele faz. Mas pelas áreas que você não tem o coração limpo, ele fica sem fazer. E aí você não vê Deus naquela área. Tem hora que você quer ver Deus no seu casamento e você não vê Deus. Tem hora que você quer ver Deus na sua vida financeira e você não vê. Tem hora que você quer ver Deus na sua vida na saúde e você não vê. Por quê? Porque alguma coisa está impedindo e não é Deus. Ele não tem prazer em reter a bênção que ele te dá pela graça que está lá. Que você fica privado da graça de Deus. Então tem muitas pessoas que elas não são curadas, não é porque Deus não quer curá-las, ou porque ele espera que ela mereça, porque ele cura pela graça. Mas essa pessoa, ela se priva da graça de Deus, quando ela não perdoa alguém. E detalhe, geralmente a pessoa tem razão. Geralmente a pessoa realmente foi ofendida, geralmente foi magoada, geralmente ela foi prejudicada em algum nível, em alguma esfera, seja no casamento, seja na criação com os pais, seja em algum momento da vida, num relacionamento que teve. Geralmente a pessoa tem razão de estar ofendida, entre aspas. Ela tem razão, entre aspas, né? Humanamente falando, ela tem razão. Mas quem mais tinha razão para ser ofendido do que Jesus? Que veio para o que era seus e os seus não o receberam. Então você precisa entender que ele tinha motivos de sobra para se ofender e escolheu perdoar. Então Jesus não guardou nenhuma raiz de amargura. Por isso, todas as áreas da vida de Jesus, elas experimentavam a bênção de Deus. Por quê? Porque não tinha nenhuma raiz de amargura. Então Jesus andava sempre vendo Deus na vida. Faltava comida, ele via Deus multiplicando pães e peixes. O Lázaro morria, ele já agradecia antes. Por quê? Porque ele sabia que ele ia ver Deus naquela situação. Porque ele tinha um coração perdoador. Um perdão completo. Um perdão que não era mais ou menos. Era um perdão, era tipo um perdão que não precisa nem perdoar. Sabe aquela pessoa que nem leva para o coração? Era o coração de Jesus, era esse. Você vê que ele não fala assim, pai, eu perdoo eles porque eles não sabem o que fazem. Ele orava dizendo assim, ó, pai, o Senhor perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. É como se Jesus dissesse assim, eu nem fiquei ofendido, nem fiquei magoado, nem fiquei amargurado, já estou sim em paz com eles, nem preciso perdoá-los. Esse deve ser o nosso coração. Então, nesse mês de junho, nós vamos tocar nesse assunto muitas vezes, porque eu quero que você venha aqui no outro sábado e venha. Eu vou te mandar um vídeo para você ver em casa e vou te trazer um para nós passar aqui, para todo mundo participar junto aqui, a gente fazer uma ministração no final, para você buscar de Deus, né? Pôr as suas orações, além de tudo que você pede a Deus, para que Deus possa arrancar do seu coração toda a raiz de amargura. E aí ele vai te mostrar. Talvez você mesmo já lembra, talvez você não lembre, é algo profundo, mas nós vamos orar para que Deus venha trazer à tona tudo aquilo que em algum momento do passado nos feriu e que produziu amargura. Como a gente não perdoou, a gente fica privado, impedido de receber mais da graça de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, eu queria que você se programasse para no outro sábado, sem ser nesse, no outro, você visse aqui na igreja. Deve começar às 7 horas, vai ter um louvor antes, e o vídeo é de 1 hora. Eu estou querendo passar 2 vídeos, um de 1 hora e um de 1 hora e 29.
Mas você vê assim, é depressa. Parece que é tão forte o negócio que o pastor fala, que você vê passando assim, você pensa assim, nossa, é muito forte. Ele vai explicando todas as áreas da vida de derrota da pessoa, que geralmente são por causa disso aqui. Porque não combina, pensa comigo pra você ver. Deus não é grande, não é poderoso, não é um Deus próspero, rico, dono do ouro e da prata. Como é que a gente serve a Deus e às vezes quer fazer um negócio e não tem por causa de dinheiro? O diabo ataca e a gente fica sofrendo o ataque. A gente quer fazer para ele e não consegue fazer para ele. Como que pode um negócio desse? É porque alguma coisa está nos impedindo de acessar a bênção de Deus que vem pela graça. E ninguém pode impedir, o diabo não pode impedir, a família não pode impedir. A única coisa que acontece é que Deus, ele pode não te dar a bênção porque você está amargurado. Ou seja, você não perdoa alguém. Tem gente que foi ofendido pelo pai, pelo marido, e o coração da pessoa é constantemente amargurado. Então, muito do que Deus tem para fazer, Deus não vai fazer. Por quê? Porque a pessoa está privada da graça de Deus. Fala comigo assim, é possível se privar da graça de Deus. Diga comigo assim, ninguém pode me privar da graça de Deus. Diga assim, só eu mesmo. Como? Aceitando uma raiz de amargura no seu coração contra alguém. Detalhe, principalmente quando você tem razão. Porque se a pessoa te ofendeu, você nem quis te ofender e te ofendeu, aí já é uma frescura sua, já é uma... Entendeu? Uma coisa, não tem gente que fica com a amargura de um negócio que nem foi ofendido. Às vezes eu falo aqui de um pecado, a pessoa está cometendo ele em secreto, a pessoa fica ofendida comigo, mas eu só falei mesmo para citar o pecado. Eu não falei no sentido de jogar direto. Tem gente que já pega aquilo pro coração e já fica ofendido. Às vezes você passa na rua e não cumprimenta a pessoa, ela leva aquilo pro coração e fica amargurada. Às vezes você está mexendo no celular, distraído, você nem viu a pessoa. Mas a pessoa fica amargurada. Eu estou falando aqui de amargura séria, que a pessoa realmente te ofendeu mesmo. Realmente te abusou emocionalmente, fisicamente, sexualmente, enfim, financeiramente, qualquer tipo de abuso que foi causado contra você, ele deve ser perdoado. Pastor, mas foi muito grave. O perdão não é sobre a pessoa, o perdão é sobre você ficar bem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então não é sobre, se for com razão, eu não guardo, eu vou guardar mágoa. Se eu tiver errado, eu vou perceber bem e não vou guardar mágoa. Não, Jesus não te chamou para olhar assim, ele te chamou para perdoar a todos. Não quer dizer que você tem que conviver com a pessoa, não quer dizer que você tem que ser amigo da pessoa, não quer dizer que às vezes sim, né? Não quer dizer que você tenha que ser o melhor, contar por segredos para a pessoa, não quer dizer que você tem que dar para a pessoa um voto de confiança de novo se for uma empresa, que você foi um funcionário que te deu como é que fala? Um sócio que te traiu, você não precisa fazer a sociedade de novo. O perdão que está falando aqui é um perdão de você ficar em paz, de você liberar a pessoa assim no seu coração. Pode ser que você aceite de novo, pode ser que você não aceite, mas no sentido que eu estou falando aqui é você perdoar. Um perdão igual de Deus, um perdão perfeito. Se você pensar bem, é para o seu bem que você tem que fazer isso. Não é, a pessoa não muda nada, ela está para lá vivendo a vida dela, às vezes está até melhor que você. Porque você está amargurado, porque você está com raiz de amargura, Deus está deixando de fazer na sua vida muitas coisas que ele poderia fazer, e detalhe, não é que é merecer, que é graça, então não é merecimento, mas ele não fará, porque você não está perdoando, e porque você não perdoa, Jesus disse, meu Pai que está no céu também não vos perdoará. Detalhe, ele está falando com os discípulos, né? Pessoas que já eram dele, pessoas que já eram parte do povo de Deus, então supondo que elas já eram de Deus. Então você aqui, né, normalmente todos que vêm na igreja, você que está assistindo esse vídeo online, geralmente você já é de Deus. Quem aqui é de Deus, diga glória a Deus. Então Deus está dizendo, é possível. E detalhe, Paulo mandou uma carta que era para os crentes. Ele não mandava uma carta para evangelizar a cidade. Ele falava, vocês, nós, sigam. Ou seja, tudo ele sempre falava Jesus, nosso sumo sacerdote. Ele nunca fala, aceitem Jesus, ou sejam batizados. Não, toda carta é para a gente crente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Às vezes, no livro de Atos, aí narrava uma história lá em Atos, que narrava a vida dos apóstolos, né? Narrava eles pregando para pessoas serem salvas. Mas as cartas que os apóstolos mandavam já era para a igreja. Essa de Hebreus aqui, ó, era para os cristãos hebreus. Não era para os hebreus aceitarem Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, depois de você já ter recebido a graça de Deus para ser salvo, nasceu de novo, é possível você se privar da graça de Deus para ir para um novo nível do que Deus tem para sua vida. Como? Por meio da raiz de amargura, por meio da falta de perdão, por meio da ofensa que o diabo ou uma pessoa de perto ou de longe conseguiu, com razão ou sem razão, com intenção ou sem intenção, gerar no seu coração. Eu estou falando aqui por alto, resumindo aqui, mas esse pastor, você vai ver o vídeo dele, ele explica assim, 10 vezes melhor do que eu estou explicando aqui, e ele dá muitos exemplos, e ele é bem assim, usado mesmo. Então,
Eu vou passar, eu quero que você venha. Eu tô pensando se eu passo os 2 vídeos com todo mundo aqui, ou se eu mando um para você ver em casa e um pra gente ver aqui. Mas eu quero essa coisa de fazer aqui na igreja, por quê? Porque é muito importante. Eu senti assim, ó, parece que Deus me fez ficar ali atento naquele vídeo. Eu falei, tá aí, ó, tá explicado o porquê de muitos irmãos, né, e falam, pastor, isso assim não vai, isso assim não rompe, isso assim não acontece. É de alguma maneira que a gente guarda no coração. Às vezes é uma raiz, e quando eu falo raiz, é lá no profundo. Porque se fosse uma coisa simples, você se fala assim, eu escolho perdoar, ué. Então eu vou perdoar, já que é pro meu bem mesmo, já que é para eu prosperar, eu vou perdoar. Não é fácil, porque você tem que orar sobre aquilo e pedir para Deus te mostrar por meio de uma revelação na sua mente de que você guarda mágoa de alguém. Às vezes você até conversa com a pessoa, tá conversando todo dia, você pede favor, ela faz, ela te pede favor, você faz, você pensa assim, não tenho mágoa. Mas lá no passado a pessoa te feriu, te falou uma palavra, te traiu, te deu um prejuízo, alguma coisa, e você guarda alguma mágoa, você guarda algum ressentimento. E esse ressentimento é que é o problema para você não receber as bênçãos que Deus tem para sua vida. Por isso, o segredo é perdoar. Pastor, mas não merece. É justamente assim que Deus nos perdoou, sem a gente merecer. Então, assim como a graça de Deus te alcançou, você deve ser gracioso com as pessoas. Você não precisa ficar, se era relacionamento, rompeu, voltar. Se era um funcionário, você mandou embora, tratar de volta. Não é sobre isso. Pode fazer também. Tem base. O divórcio e perdoar, tudo isso tem base. Mas isso aqui não está falando disso. Está falando do sentimento que você vai guardar no coração. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Às vezes vai ser vontade de Deus que se um funcionário te deu um prejuízo, você dá a ele uma nova chance de trabalhar na empresa. Porque isso é graça de Deus também. Às vezes você não vai dar uma nova chance. Às vezes uma pessoa te traiu, você já está com outra pessoa. Mas a pessoa que te traiu quando você estava com ela, você já não perdoou ainda. Tem que perdoar. O que sentido que faz? Você já não está com a outra. Então, não é sobre voltar com a pessoa, não é sobre dar uma nova chance, embora isso possa ser a vontade de Deus em alguns casos. A questão aqui é você liberar 100% a pessoa no seu coração. Se arrepender desse pecado, de aceitar a raiz de amargura. O que é a raiz de amargura? É aquele mal que te causaram e você não perdoou por completo. E aí você esquece, só que aquilo continua na sua vida, te travando, te impedindo de avançar naquilo que Deus ele tem para a sua vida. Perdoe a todos. Não é que a pessoa merece, talvez a pessoa nem está querendo o seu perdão, mas é você que vai perdoar. Porque se você ficar esperando a pessoa te pedir perdão, você pode esperar a vida inteira e ela nunca pedir. É sobre você tomar uma decisão de dizer, Deus, eu quero perdoar todo mundo, me ajuda a lembrar quem foi, se tem uma raiz de amargura lá da minha infância, lá da minha adolescência, lá de alguma coisa que no trabalho que eu estava, no começo do namoro, do casamento, lá no passado, e se eu não perdoei completamente, me ajuda, porque por conta própria, ninguém consegue limpar o próprio coração. Por isso que o texto lá compara limpar o coração com a palavra santificação, que é a mesma coisa, ó. Santificação, sem santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí lá em Mateus fala, 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem que é os limpos de coração? Os que têm santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é sinônimo. Como é que você vai se santificar? Você não consegue. Você precisa, no mínimo, orar sobre isso para que Deus te ajude. Quem vai orar, diga glória a Deus. Então você fica atento que nesse mês de junho, eu vou falar disso mais vezes, porque é um negócio muito amplo, tem muitos textos sobre perdão, várias coisas, mas esse vídeo, de tudo que eu passei, o mais importante é você ver esse vídeo que eu vou te mandar no WhatsApp.